Pessoal, então aí, boa noite. É a hora que eu tô gravando esse vídeo. São 18 horas e 15 minutos. Então, vou gravar novamente por questão do áudio que saiu ruim, tá? Então, esse é o preparatório para o concurso de saúde daqui de Goiatuba, especificamente agente de saúde e agente de endemias. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o conceito ampliado de saúde. Então, para Hebreus, eles possuíam uma visão mágico-religiosa da saúde, ou seja, essa saúde era sempre ligada à questão mágica e, consequentemente, também religiosa, ou seja, apenas a igreja era detentora dessa saúde. A saúde era considerada como um dom divino aos que seguiam os mandamentos de Deus através de sua lei. Nesse tópico, a gente tem que quem seguia os preceitos da igreja ali, os mandamentos de Deus, ele tinha consigo saúde. Já os que fugiam desses mandamentos, consequentemente, ele tinha falta de saúde, ou seja, ele era considerado doente. Então, as doenças não eram obrigatoriamente ações dos espíritos malignos, mas demonstrava sinal de ira divina por algum pecado cometido. Então, a saúde era relacionada muito com a questão do pecado, tá? Se você não tinha pecado, você era saudável. Caso você apresentasse alguma doença, era porque você tinha cometido algum pecado ou até mesmo a ira divina sobre aquele cidadão. Já Hipócrates, ele já veio com a concepção racional da medicina, né? Por isso que ele é considerado o pai da medicina. E ele defendia que a saúde era o equilíbrio de fluidos, enquanto a doença era o desequilíbrio. Isso, na verdade, acontece até hoje. Hoje, quando seu corpo está em equilíbrio, seja ele com sistema circulatório, imune e tudo mais, a gente consegue ter uma saúde. Já quando isso entra em desequilíbrio, a gente é caracterizado pela doença. A doutrina das quatro humores encaixava-se perfeitamente na concepção filosófica da estrutura do universo. Então, desde os antepassados, a gente sempre teve essa concepção dos quatro humores, seja primeiramente dos elementos, terra, ar, fogo e água, qualidades, frio, quente, seco e úmido, e as estações do ano, inverno, primavera, verão e outono. Então, esses fluidos corpóreos eram divididos em quatro também, onde que era o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Então, são quatro órgãos aí essenciais para a vida humana, que é o coração, o cérebro, o fígado e o baço. E aí, cada um com sua, vamos dizer assim, qualidade. O sangue era quente e úmido, a fleuma fria e úmida, a bilis amarela quente e seca e a bilis negra fria e seca. O predomínio desses humores teríamos diversos tipos fisiológicos. Então, aquela pessoa sanguínea, fleumática, biliosa e melancólica. Então, o que causaria essas doenças, então, nessas pessoas? Seria o excesso ou a deficiência de qualquer um desses parâmetros. Então, como foi dito anteriormente, tinha que ter um equilíbrio. Tudo que fugisse desse equilíbrio era algo para causar as doenças. Então, o fenômeno da febre seria uma forma de manter o equilíbrio desse corpo. Nos dias atuais, a febre também tem esse papel, onde que, se você tem algum agente infeccioso, a febre aumenta de temperatura do seu corpo para poder cozer, ou seja, para poder cozinhar esses humores excessos. Ou seja, se você estava em desequilíbrio, a febre vinha ali como um papel de tentar fazer seu corpo voltar ao equilíbrio novamente. Então, na Idade Média, a saúde, assim como todo o poder que tinha naquela época, era através da orientação religiosa, ou seja, a igreja detinha tanto poder econômico quanto medicinal. Então, ele fala aí que modo de viver e as doenças eram resultados do pecado e a cura era a questão da fé. Então, antigamente, na Idade Média aí, era falado que
só tinha saúde, ou seja, você só tinha a cura se você tivesse fé. Pessoas que não tinham fé, ali ela era resultado de um pecado e esse pecado, consequentemente, uma doença, tá? Algumas ideias hipocráticas continuaram possuindo respaldo como as questões sanitárias e higiênicas e alimentares. Ou seja, tudo isso era aquele cozimento dos humores. Ou seja, você tem que manter um equilíbrio para ter a saúde. E aí, já no final do século XIX, veio a descoberta do microscópio e, consequentemente, dos micro-organismos, o que deu origem a tudo que a gente fala hoje sobre doença, sobre cura. Então, tudo isso veio com o advento do microscópio e a existência dos micro-organismos, sendo que esses micro-organismos eram responsáveis pelas enfermidades, tá? E aí, com os microscópicos, a gente conseguiu ter uma série, digamos, de tratamentos. Então, aí, um pouco no século XIX, foi discutido alguns temas, tá? Que impulsionaram os avanços científicos na área da medicina e da saúde, que foram os métodos estatísticos, epidemiologia, organização da profissão médica, fisiologia, avanços tecnológicos, etiologia, urbanização, epidemias, industrialização e a proletarização, más condições sanitárias e altos índices de mortalidade. Foram esses fatores, então, aí que começaram a impulsionar os avanços científicos para que a gente pudesse chegar até os dias atuais, uma saúde de qualidade e uma saúde eficiente. Então, a possibilidade de diagnosticar, compreender, prevenir e curar transformou-se em prioridade. Ou seja, pessoal, antes a gente tinha a possibilidade de diagnosticar, compreender e prevenir. Só que, com o passar do tempo, foi vendo uma certa prioridade em fazer esses processos, tanto diagnosticar, compreender, prevenir e curar. Então, essa prioridade, junto com ela, vem uma série de fatores, como estabelecer medidas de saúde pública e a formação sanitarista. Mas ainda não havia um conceito universalmente aceito sobre o que é saúde, o que era necessário para um consenso entre nações. Ou seja, o que era saúde para mim aqui no Brasil, talvez não significaria que era saúde também para outro país no mundo, tá? Então foi visto que era necessário a gente ter um conceito universal do que era saúde. Então, em 1948, na Organização Mundial da Saúde, foi falado que saúde é o estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidades. Ou seja, a saúde para nós hoje, ela não é mais só a questão de você ter alguma doença ou não. Ela sim é uma série de fatores que compreendem entre o físico, mental e social, né, para você ter essa saúde. Não adianta você ter a saúde física, sendo que você não tem uma saúde mental. Isso aí não é caracterizado saúde. Já no Brasil, na década de 80, né, veio discussões e somente em 88, que foi a 8ª Conferência da Saúde, né, e aí veio também a Constituição Federal de 88 e a Lei Orgânica da Saúde 8080 de 1990, que deram origem a tudo que hoje a gente já conhece como Sistema Único de Saúde, como saúde em si. Então, na 8ª Conferência Nacional da Saúde, em 86, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, os resultados das formas de organização social de produção, as quais podem gerar grandes dificuldades nos níveis de vida.
A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada sociedade e num dado momento do seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. O que quer dizer esse pequeno trecho da 8ª Conferência Nacional de Saúde? É que a saúde ela não é só abordada em um único quesito. A saúde ela tem que ser um conjunto de quesitos, que aí a gente fala alimentação, habitação, educação, ou seja, tudo gira em torno da saúde, e isso deve ser sempre buscado pelas lutas de classes. Ou seja, se você no dia a dia não luta pela saúde pública, consequentemente você também não luta pela sua saúde, tá? Então, e aí veio a Constituição Federal de 1988, onde o seu principal enfoque para a área da saúde foi que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, isso aí é o tema principal da Constituição Federal no que diz a respeito à saúde, e ele vem sempre ligado a 3 temas, a 3 termos que são muito importantes para o Sistema Único de Saúde: promoção, proteção e recuperação. Em 1986, no Canadá, foi durante a primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, veio a Carta de Ottawa, onde essa carta define promoção de saúde como processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde. Ou seja, não adianta nada você ter essa questão dos 3 processos aqui, promoção, proteção e recuperação, sendo que você não sabe como fazer, ou seja, não sabe o que é cada termo. Então, na Carta de Ottawa, ele vem falando sobre o que é a promoção de saúde, e nada mais é que o processo da comunidade ter uma voz ativa também nessa saúde, promovendo, capacitando, tá? A população a ter uma saúde melhor. E aí, Constituição Federal e princípios doutrinários e organizativos do SUS. Então aí agora a gente já começa a falar um pouquinho mais sobre a Constituição Federal e os princípios que regem o Sistema Único de Saúde. Então, na Constituição Brasileira, né, de 88, ela preocupou com a cidadania do povo brasileiro, e aí veio uma série de gamas, vamos dizer assim, de regras, de direitos e deveres, não só na área da saúde, mas também como educação, trabalho, lazer e aprendizagem. Então, mas o mais importante para nós da área da saúde são os artigos de 196 a 200, então são aí 5 artigos, né? 196, 197, 198, 199 e o 200. Então, são 5 artigos aí chaves para a área da saúde. Então, o artigo 196 ele vem falar que o enfoque principal em relação à saúde, que a saúde é o direito de todos e dever do Estado, tá? E esse Estado tem por obrigação garantir todos esses direitos, tá? E sem questionar. Então, o Estado é obrigado a seguir, a proteger esse cidadão e, consequentemente, a proteger esse direito desse cidadão. E sempre voltando aí para os 3 termos que a gente já tinha dito antes: promoção, proteção e recuperação. Então, conforme está expresso na Constituição, a saúde é determinada pelo modo que vivemos, né? Então, nessa Constituição também temos a questão que fala o que é saúde, né? Então, ela vem abordando aí o que é saúde e fala que não só a questão de moradia, alimentação e habitação, mas também como saneamento, educação, o estilo de vida. Então, tudo isso atrapalha ou ajuda a saúde no seu conceito e na sua execução. Já o artigo 197, ele fala que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diariamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Como assim? Então ele fala aí que é dever do poder público, tá? Garantir todos os direitos dos cidadãos e não só do poder público de estar controlando e fiscalizando, tá? Essa saúde, mas esse papel de fiscalizar e regulamentar e controlar, na verdade, é de todos. Todos devem ser partes ativas desse processo de regulamentação, fiscalização e controle da saúde, tá? O artigo 198, então, ele vem falando um pouquinho das ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tá? Então, lembrem muito bem desse artigo, porque eles falam que a saúde tem que ter uma rede regionalizada e hierarquizada, tá? E aí vem junto os seguintes diretrizes. São diretrizes importantes da saúde: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Quando eu falo aí sobre descentralização, na verdade é delegar funções, tá? Para outros órgãos que seja da área da saúde, né? Por exemplo, eu vou falar que Joãozinho vai ficar pelo papel de comprar insumos, ou a Mariazinha vai ficar por fazer as suturas, ou o Bentinho vai ficar por fazer medicação nesses pacientes. Ou seja, isso é uma descentralização. É tirar da mão de uma única pessoa o poder total. Atendimento integral é você dar um atendimento integral para essa pessoa, né? Ou seja, você não vai só tratar a dor de cabeça da pessoa, você vai tratar o que ela sente ali. Então, seja ela de forma implícita ou explícita. Participação da comunidade, igual eu falei, a comunidade tem um papel muito importante em fiscalizar, controlar, regulamentar a questão da saúde. Então, já vem aí como uma diretriz essa questão da participação da comunidade. O artigo também 198 aqui, ele vem ser regulamentado pela Lei 8080 de 1990, né? Que é a lei conhecida como a Lei do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. É uma lei bastante importante, é a lei que vai reger todo o nosso Sistema Único de Saúde, tá? Artigo 199. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Beleza. Porém, não pode ter instituições com fins lucrativos e nem empresas de iniciativa privada fora do país, ou seja, estrangeira. Então, ou seja, laboratórios, hospitais particulares, eles podem ajudar o Sistema Único de Saúde, pode ajudar a saúde do Brasil, mas de forma sem fins lucrativos, tá? E de forma que eles atendam todos os preceitos preconizados pelo Sistema Único de Saúde. Então, aqui eu estou falando também sobre a questão da participação de empresas privadas estrangeiras, então é vedada essa participação, né? E o artigo 200, ele vem com uma série de termos aí, atribuições, né? Para falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde. Então, o primeiro aí tem como o Sistema Único de Saúde, ele tem como obrigação, vamos dizer assim, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, para isso aí, depois a gente vai ver que é criado um novo órgão, e esse novo órgão ele hoje é chamado de Anvisa, tá? Segundo, executar as ações de vigilância sanitária. Então, também é criado um novo órgão que é chamado Vigilância Sanitária. Então, ela vai estar aí olhando toda essa questão
da saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Então aí vem já o caráter do saneamento básico, tá? 5. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, que aí vem muito pela questão das empresas de tecnologia, tá? Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção de transporte, guarda e utilização de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, vamos lá. Então, o Sistema Único de Saúde foi criado, vamos dizer assim, através do artigo 200 aí. Então, ele já vem falando lá no artigo 198, porém, agora eles determinam o que esse Sistema Único de Saúde deve ser responsável. Então, são esses 8 termos aí, que depois, futuramente, esse Sistema Único de Saúde, em parcerias com outros órgãos, ele cria, vamos dizer assim, novos órgãos para cada um controlar uma situação. Isso chama-se descentralização. O que há de novo na saúde, né? Então, primeiro, ele incorpora o conceito mais abrangente do que é saúde e sempre que visem a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, são esses 3 termos muito importantes que sempre vocês vão ouvir falar e é algo que pode sim estar caindo nas provas, que é a questão da promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, são as 3 diretrizes aí, vamos dizer assim, da saúde, tá? Então, só é saúde quando você faz a promoção, proteção e recuperação da saúde. Depois ele fala que também que essa questão que é direito de todos, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, ou seja, poder público. E depois ele vem falar também um pouquinho que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele tem que ser formado por uma rede regionalizada, hierarquizada e descentralizada. Então, foi o que eu disse para vocês. A gente tem os 3 princípios da saúde, né, que é promoção, proteção e recuperação, e o Sistema Único de Saúde tem que ser formado por uma rede regionalizada, hierarquizada e descentralizada. Então, o que é Sistema Único de Saúde, o SUS? Então, ele é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecidas pela Constituição de 88. Então, em 88 foi criado aí no artigo 198, foi falado um pouquinho sobre o que era o Sistema Único de Saúde, porém, ainda a gente não tinha, de fato, o que era esse Sistema Único de Saúde, a gente não tinha, de fato, o Sistema Único de Saúde. Então, a partir da Constituição Federal de 88, foi criado esse Sistema Único de Saúde, tá? Por que Sistema Único? Porque esse sistema, ele é brasileiro, tá? E da mesma forma que você tem a questão da saúde lá no Rio Grande do Sul, pelo Sistema Único de Saúde, você também vai ter esse mesmo atendimento lá no Norte. Ou seja, é um sistema único, é um sistema que envolve todo o Brasil para que não haja divergências e... Como é que eu vou falar? E não haja um atendimento melhor do que o outro. Princípios éticos ou doutrinários. Pessoal, universalização, integralidade, equidade. Universalização é você atender ali, ele é universal, na verdade. Você, então, de uma forma abrangente, você atende tanto a mesma coisa que acontece no Sul, ele tem que acontecer no Norte também. Então, isso faz parte da universalização. Integralidade, você atender o paciente como um todo. Você olhar aquele morador ali como um todo. Você é agente de saúde, na hora que você for visitar esse paciente, é você olhar ele
sendo o paciente idoso, sendo que ele tem uma família, se ele não tem uma família. Então, é você olhar como um todo, você olhar de uma forma geral para ele, não apenas do que ele está precisando. E equidade é a mesma coisa que igualdade. É você dar o mesmo tratamento para o Joãozinho, dar para a Mariazinha também, tá? Sem distinção. E aí vem os princípios organizacionais ou operativos, né? Então são o que são a parte operacional do SUS, enquanto o outro era princípios doutrinários, ou seja, princípios que fazem parte do SUS, enquanto os operativos é que regem, é que movimentam esse SUS, tá? E aí tá a descentralização, que eu já expliquei para vocês, é tirar da mão de um único, né? Regionalização, hierarquização, participação social, resolubilidade, complementariedade do setor privado. Então, descentralização aí, tirar da mão de apenas uma pessoa esse poder, então começar a delegar funções. Regionalização é defender a questão da regionalização. Cada região precisa de uma certa forma de tratamento, então essa parte de regionalização faz com que a saúde seja mais completa e eficaz. Hierarquização é que a gente tem 3 esferas do poder, né? Dentro do SUS, que é a federação, que é o Brasil, estadual e depois municipal. Então, tem que seguir uma certa hierarquização para não ter uma saúde, vamos dizer assim, de QI, quem indica, né, na verdade. Então, a gente sempre segue uma hierarquização. Participação social, como já foi dito também, então é a participação da sociedade em relação à saúde, seja ela através de fiscalização, seja ela através de regulamentação, seja através da participação social mesmo, da propriamente a participação. Resolubilidade, que é o fator de você resolver o problema de quem procura o Sistema Único de Saúde. Complementariedade do setor privado, ou seja, empresas privadas podem estar ali complementando o atendimento ao Sistema Único de Saúde para tornar essa saúde da população cada vez melhor. E aí vem encontro a nossa Lei 8080 de 1990, então é só gravar 8080, né? E essa Lei 80, ela realmente vem agora falar sobre o Sistema Único de Saúde. Então é a lei que rege o Sistema Único de Saúde, tá? Então, essa lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e também fala sobre outros termos, tá? Então, o artigo 1, ela fala que essa lei ela vale para todo o território nacional, tá? Então, se você vai do sul ao norte, essa lei vale da mesma forma, tá? E isso pode ser cobrado juridicialmente pelo poder público ou privado. Já o artigo 2, ele volta aí falando que a saúde é um direito de todos e o Estado é o provedor dessa condição, ou seja, o Estado que tem dever de cumprir isso, tá? Seja ele na forma de dar atendimento ou seja ele na forma de cobrar os direitos do cidadão, tá? Como que essa saúde ela funciona? Por exemplo, dinheiro. Como que entra dinheiro para esse Sistema Único de Saúde para que você consiga um tratamento totalmente gratuito? Todo mundo faz uma contribuição, seja elas no contra-cheque, ou seja ela através de empresários e empregadores, quando eles fazem uma nota fiscal. Então, toda a parte de impostos, parte desses impostos é destinada à área da saúde para que todos possuam oportunidade de ter esse atendimento pelo Sistema Único de Saúde totalmente de graça, sem ter custo de nenhum real, tá? Então, já o artigo 3º, eles falam que não adianta você ter saúde física, sendo que você não tem
o restante das outras saúdes, seja ela determinante e condicionante pela alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, tudo mais. Ou seja, não adianta você ter um sistema único de saúde eficaz, que vai lá, cura, trata, sendo que você não tem um saneamento básico bom, você não tem uma alimentação boa, uma moradia boa. Então a saúde ela é compreendida pela junção de todos esses termos. Não adianta ser a questão só corporal, física, né? Mas sim mental e social também. Isso aqui foi o que eu disse para vocês, tá? Que tem que ter várias outras saúdes, né? Seja social, que é comandado por outros órgãos, que não seja o da saúde, mas a gente prioriza essa intersetorialidade, tá? Artigo 4. Ele é o conjunto de ações e serviços de saúde prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, de forma direta ou indireta, tá? Ou seja, ele vem falar sobre as ações do Sistema Único de Saúde, que seja ela executada tanto pelo poder público quanto pelo poder privado. Então, tudo tem que ser tem que ser orientado pelo Sistema Único de Saúde. Não adianta eu querer abrir um consultório médico e não seguir os princípios do Sistema Único de Saúde, tá? Então, o artigo 4 ele vem para falar que tudo que é relacionado à saúde, ele tem que ser em cumprimento ao Sistema Único de Saúde, independente se você é conveniado ou não, se você faz parte ou não, tá? Então, hoje a nossa saúde ela é regida aí pelo nosso Sistema Único de Saúde. Então, isso aqui é a mesma coisa. E aí, o artigo 5, ele determina os objetivos do SUS. O que é o objetivo? O que o SUS tem que fazer? Então, aí, ele vem para falar aqui no artigo 1, item 1, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, formulação da política de saúde, de forma a promover nos campos econômico e social a observância do disposto 1 e 2 dessa lei, assistência às pessoas por meio da promoção, proteção e recuperação. E aí, quando ele fala aqui na lauda 1, que é dever do Estado garantir a saúde, né, para essa população, tá? E aí o artigo 6 ele fala que tem que correlacionar os campos de atuação do SUS, né? Ou seja, não adianta eu agir diretamente ali no hospital municipal, sendo que a minha vigilância sanitária está em prejuízo, minha vigilância epidemiológica está em prejuízo. Então, ou seja, não adianta eu tratar apenas uma esfera da minha saúde. Eu tenho que tratar ela como um todo. E isso é a parte da integralidade. Então, aí ele explica um pouquinho do que é vigilância sanitária e o que é vigilância epidemiológica. Para nós não tem muita importância essa questão, tá? Mas vigilância sanitária, ela tem o poder, ela tem como obrigação eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, que envolva aí a questão de produção e circulação de bens e prestação de serviços. Já a vigilância epidemiológica ela é voltada mais para a epidemiologia, ou seja, para detenção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde. Ou seja, ela tem mais pelo controle das doenças e agravos. E saúde do trabalhador nada mais é que a saúde do próprio trabalhador ali. Hoje a gente tem muito médico do trabalho, tá? Que envolve muito essa questão da saúde do trabalhador, porque eu não posso deixar um trabalhador que corre riscos ali de estar se queimando e tudo mais, trabalhar de uma forma sem os EPIs, sem a proteção e sem saber que aquele trabalhador ali ele pode correr um risco. Então essa saúde do trabalhador vem em encontro a esse aspecto.
O artigo 7, ele fala de alguns termos muito importantes que devem ser frisados por vocês. Universalidade, então ele explica o que é universalidade. Integralidade, como já foi explicado também, integralidade. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. E aí volta aí a questão da equidade ou igualdade, tá? Então, são os 3 pontos que estão até grifados: universalidade, integralidade e igualdade, tá? Então, tudo isso são princípios do Sistema Único de Saúde que vocês devem levar consigo para o resto da vida. Então, essa questão da universalidade, que é de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, ou seja, independente se você está aqui no sul ou no norte, você tem esse acesso a esse serviço de saúde. Integralidade, a assistência como um todo, né? Ou seja, você não atende ali só, por exemplo, só um caráter, mas sim como um caráter completo, a pessoa por completo. Igualdade, ou equidade, né? Ou igualdade, que é o atendimento ali iguais, sem preconceitos e privilégios de qualquer espécie. E aí ele vem falando também, ele fala até o 14, são os princípios do SUS, mas os principais que vocês devem marcar aí e lembrar é a universalidade, integralidade, equidade ou igualdade, tá? E o artigo 8, ele vem falar sobre as ações e serviços de saúde que são executados pelo Sistema Único de Saúde, tá? E seja ela de forma direta, que é propriamente o Sistema Único de Saúde, ou seja de forma indireta através da participação de iniciativa privada, ou seja, de empresas privadas. Nada mais é que ele fala que, independente de quem esteja prestando o serviço, ambos têm que seguir o Sistema Único de Saúde, assim nos seus princípios, doutrinas e tudo mais. Já o artigo 9, ele vem definir quem que são os responsáveis em cada esfera governamental. Então, na primeira esfera, quando a gente fala que é parte da União, a gente está sendo representado aí pelo Ministério da Saúde. Já no estadual, a gente está representado pela Secretaria Estadual de Saúde. E já no âmbito municipal, é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, só para determinar quais são os 3 termos aí quando a gente fala de União, Estado e Município. Já o artigo 10, ele vem criar esses distritos sanitários. O que são esses distritos sanitários? Deixa eu ver se tem aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Distritos sanitários é uma forma que você tem divisão de vários municípios para formar como se fosse uma região. Exemplo, Goiatuba, Itumbiara e Panamá. A gente pode considerar que isso é um distrito sanitário, pois quando a gente precisa de qualquer internação, seja por UTI, nós encaminhamos diretamente o pessoal da nossa saúde de Goiatuba até Itumbiara. Ou seja, esses distritos sanitários ele tem como função ajudar a ter um acesso à saúde de forma eficiente e eficaz, tá? Então, o artigo 12.3 fala um pouquinho que a saúde, o governo tem que fiscalizar tanto a alimentação e nutrição, saneamento do meio ambiente, recursos humanos, ciência e tecnologia, saúde do trabalhador, ou seja, são todos os fatores que interferem diretamente na saúde pública do Brasil, do Sistema Único de Saúde, tá? Então, o artigo 12.13 fala sobre essas comissões intersetoriais. Essas comissões intersetoriais, ela vem de acordo com cada item desse aí para garantir que a saúde seja executada de forma plena e eficiente. Então, o artigo 14, então, ele fala da responsabilidade dessas comissões, tá? Comissões permanentes, que tem como objetivo principal a política de formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde, ou seja, essas comissões permanentes de integração, ela tem como papel fundamental essa questão da formação
desses prestadores de serviços, assim também como a fiscalização, tá? Artigo 5, ele fala que sobre as atribuições da União, Brasil, Estado e município, tá? Então, ele fala que é importante também a gente falar sobre que a saúde é um direito de todos, tudo mais, e isso deve ser preconizado e deve ser fiscalizado pelos 3 âmbitos, seja ele União, Estado e município. Ações e serviços de saúde. Então aí voltamos no primeiro termo que a gente sempre está falando desde lá de trás, que é a promoção, proteção e recuperação, tá? Da saúde. E aí a gente vem uma série de ações que passam a ser importantes para esse Sistema Único de Saúde, que são os mecanismos de fiscalização, né? Então, ter órgãos responsáveis por fiscalizar toda essa questão de promoção, proteção e recuperação. Sistema de informação. Não adianta nada eu fiscalizar ou atender certo paciente se eu não tenho como alimentar um sistema de informação, ou seja, não tem como eu atualizar esses dados desse paciente para que numa possível precisão ou até mesmo uma segunda consulta ou até mesmo uma segunda visita, eu saiba o que já foi feito na casa daquele cidadão. Nível de saúde da população, que seria que independente das pessoas, que elas tenham um nível de saúde, né? E você também saiba determinar esse nível. Por exemplo, eu fui em tal acampamento e esse acampamento ele não tem nenhum nível de saúde da população. Ali corre um esgoto, não tem água tratada, eles não têm moradia. Então, isso aí são níveis de saúde da população. Então, normas técnicas e parâmetros de custo, né, da assistência à saúde. Não adianta nada eu promover a saúde, eu ter a saúde, sendo que eu não tenho as normas técnicas para reger a questão da minha saúde, como ela deve ser feita. Saúde do trabalhador, que já foi dito para vocês. Serviços privados de saúde, que são as empresas privadas que elas devem estar de acordo com o Sistema Único de Saúde. E programas e projetos estratégicos, que nada mais é que alguns programas que hoje surgiram para levar uma melhor saúde à população, seja o programa Mais em Casa, os núcleos de assistência social. Então, tudo isso são programas que estão amparados pela Lei 8080. Então, além dessas atribuições citadas, temos outras como. Então, aí, a questão de saneamento básico, meio ambiente, Sistema Nacional de Sangue e Componentes Derivados. Então, cada um já se explica por si só, né? Então, não adianta eu ter saúde física se eu não tenho um saneamento básico adequado e o meio ambiente também adequado. Sistema Nacional de Sangue, que é representado aí pelas doações de sangue, né? Os bancos de sangue que a gente possui aí pelo Brasil. A articulação com o órgão de fiscalização de exercício profissional, que são os conselhos federais, né? Ou conselhos estaduais, Conselho Federal de Medicina, Odonto, Enfermagem e tudo mais, que são os órgãos que vão estar fiscalizando não o Sistema Único de Saúde, mas sim os profissionais que fazem parte. Plano de saúde, envolvendo orçamento e financiamento. Não adianta esse plano de saúde, quando a gente fala, ele é voltado pelo, vamos dizer assim, planos para essa saúde, não planos de saúde, planos para essa saúde. Quais são os caminhos que eu devo tomar aí? Pesquisa e estudo, que aí a gente pode ser bem representado pelo Instituto Butantan e Instituição Fiocruz, tá? Que são institutos de pesquisa e estudo, principalmente na área de vacinas. Política de articulação consórcios, que seria a questão da gente ter consórcio. Por exemplo, hoje a gente tem o consórcio dos prefeitos para compra de vacinas. E isso é caracterizado essa questão desses consórcios, tá? Poder de polícia sanitária, então fica aí pelo caráter de fiscalização. Não adianta eu fazer tudo, sendo que eu faço, vamos dizer assim, porcamente, ou seja, eu não faço direito. Então tem que ter uma fiscalização para que isso ocorra de fato da melhor forma possível.
e política de formação dos recursos humanos, né? Que é voltado para instrução, ou seja, para a formação desses profissionais que estão dentro do Sistema Único de Saúde. E aí o 16, 17, 18, ele fala que a União, Estado e Município, né, cada um tem a sua função, mas que a União ela tem uma parcela ditatorial, ou seja, ela dita regras. Por isso que a União ela é representada pelo Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde fala que, por exemplo, o branco, ninguém pode usar branco mais, ela vai ter uma explicação por que não pode usar branco mais, e ela vem como um caráter ditatorial. O artigo 19 fala das funções do Estado e do município, né? Onde que eles devem atender o seguinte. Eles devem também abordar, além de todos aqueles fatores que a gente já disse para trás, ele também deve atender a saúde indígena, o atendimento e internação domiciliar, que é um programa hoje que a gente tem chamado de Melhor em Casa, respeito e acompanhamento da gestante no trabalho do parto, de pré-parto, parto e pós-parto, tá? Onde que surgiu também a licença maternidade e assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. Não adianta nada a gente também ficar tratando esses pacientes à moda antiga, sendo que hoje a gente tem uma gama de tecnologias que possam facilitar a nossa vida, seja ela na forma de promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? E aí, ele fala sobre a saúde indígena, né? Igual eu já disse para vocês, que tem que ter esse sistema de saúde indígena. Depois fala sobre a internação domiciliar, que é o melhor em casa. Da gestante, que aí surgiu até a questão da lei da licença maternidade. Depois ele vem falar sobre a dispensação de medicamentos, produtos de interesse para a saúde, protocolo clínico, tá? Então, tudo isso faz parte do artigo 19. O artigo 19 dessa lei 8080 é o maior. Ele é bem caracterizado por partes. Então, como eu disse aqui para vocês, da letra A a H do artigo 19 fala sobre a saúde indígena, da 19I da internação domiciliar, 19J da maternidade, da letra M até a letra U vai falar sobre essa questão de medicamentos, tá? E aí ele fala um pouquinho sobre também sobre não só medicamentos, mas sim também como a órteses, próteses, bolsas coletoras, tudo que envolve equipamento para ajudar na saúde dos pacientes, tá? E aí um ponto muito importante que fala nesse artigo 19 é um ponto que vocês devem lembrar bastante, além da questão da saúde do indígena, saúde da maternidade, tá? É esse ponto aqui. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal ou estadual ou o municipal. E aí o artigo 19 não acaba ainda, porque ele vem aí falando sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, como eu já disse para vocês. Não adianta ter tecnologia sendo que eu não incorporo ela para a saúde, ou seja, para dar uma ajuda nessa saúde. Então o artigo 19 vem falando que é essencial essa tecnologia no Sistema Único de Saúde. O artigo 19T, aí ele fala sobre algumas proibições, né? E aí essas proibições, em relação à principal que a gente deve ficar atentos, é o pagamento, o ressarcimento ou reembolso de medicamento, né? E aí produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Isso a gente está vendo até a questão das vacinas hoje em dia. Por que a gente já não tomou essa vacina antes? Porque não era autorizado pela Anvisa.
Então, desde o momento que não é autorizado pela Anvisa, se tem o pagamento, ressarcimento, ou o procedimento feito, ou a aplicação feita, isso pode gerar uma série de problemas, inclusive pode gerar até prejuízos muito grandes para a saúde pública, e isso o Sistema Único de Saúde vem para falar, opa, já que temos um órgão, esse órgão é responsável por olhar toda essa questão. Já o artigo 20 ao 23, ele fala um pouquinho sobre assistência à saúde, que essa assistência à saúde pode ser feita por qualquer um, tá? De forma nacional. E ele deve sempre seguir os princípios éticos e normas expedidas pelo Sistema Único de Saúde. Aí ele fala da abertura ao capital estrangeiro. Então, a gente não pode ter abertura ao capital estrangeiro de forma privada, ou seja, empresas privadas, porém, podemos ter ajuda da ONU, Médicos Sem Fronteiras, tudo mais, que são órgãos sem fins lucrativos, tá? O artigo 24 ao 26, ele fala da participação complementar, né? Que podem estar aí ajudando o Sistema Único de Saúde, tá? Então, são pontos bem, vamos dizer assim, resumidinhos, que quase não caem em prova. Os mais importantes são aqueles anteriores. Artigos 27 e 28 fala também sobre a função de chefia e assessoramento, tá? Que tem que ser de forma integral, ou seja, você não pode acumular mais de 2 cargos nesse Sistema Único de Saúde. Por exemplo, se você é médico do Sistema Único de Saúde, você tem que ser médico ali de forma totalitária. Por isso que postinhos do SF, eles permanecem ali às 8 horas por dia, e geralmente, se eles têm algum serviço, uma carreira dupla de jornada, é fora do expediente de trabalho, tá? E aí eles vão regulamentar o financiamento dentro do SUS, no restante dos artigos da Lei 8080, tá? Não é muito importante, mas ele fala sobre como que deve ser gastos esses recursos financeiros, tá? O artigo foi incluído agora recentemente, em 2015, que é o 53A. Ele fala um pouquinho sobre o diagnóstico de imagens, isso não tem muita importância para vocês, mas é uma questão importante para falar que essa lei foi atualizada agora em 2015, no artigo 53A. Deixa eu pausar.